Testemunho de casamento restaurado. Melhor para mim então do que agora. Atara, como sua restauração realmente começou? Tudo começou em fevereiro de 2012, alguns dias após o nosso aniversário de 7 anos. A minha cunhada veio me contar que o meu marido terreno estava envolvido com outra mulher e que um ano antes havia se envolvido em um relacionamento que eu desconhecia. Infelizmente, lidei com a situação de maneira totalmente errada desde o primeiro dia. Claro, eu fiquei arrasada e com o coração partido. Eu tive um sentimento de descrença como, está realmente acontecendo comigo? Infelizmente, como tantas mulheres fazem, eu enfrentei o meu marido terreno e a outra mulher em seu local de trabalho, enquanto trabalhavam juntos. E continuei a lidar com a situação da maneira errada, bisbilhotando, fazendo perguntas e confrontos. Claro, a minha situação só piorou. E 1 ou 2 meses depois, o meu marido me pediu para sair de casa e encontrar um lugar para minha filha e eu morarmos, enquanto ele foi morar com outra mulher. E como eu continuei a persegui-lo e novamente confrontei a outra mulher, ela forçou meu marido a se divorciar de mim. Durante tudo isso, eu estava buscando ao Senhor e me tornei parte do ministério de persistência, mas havia muito que eu ainda não sabia e tinha que aprender. Mas o Senhor me deu paz em relação ao divórcio. Como Deus transformou você, Atara? E Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Deus começou a me mudar, quando eu comecei a me aproximar dele devido à dor de cabeça que sentia ao ver o meu marido com outra mulher. Enquanto eu orava desesperadamente, as coisas começaram a ficar ruins entre meu marido e outra mulher. Alguns meses depois, o relacionamento deles chegou ao fim e meu marido foi morar comigo, mas nós éramos divorciados. E isso fez com que a minha briga piorasse. Eu bisbilhotei o celular do meu marido e encontrei uma foto dele com uma nova outra mulher. E foi quando ele se mudou para morar com um amigo. Naquela época, eu fiquei com o coração partido novamente. Meu coração parecia ter se partido em 1 milhão de pedaços. Eu clamei ao Senhor em desespero, perguntando a Ele por quê. Porque eu estava tendo que passar pela dor e mágoa de novo de outra mulher. Esta era a 3ª vez. Eu não conseguia entender. Achei que depois que meu marido se mudou, eu estaria experimentando um casamento restaurado. Foi nessa época que eu realmente acredito que o Senhor ouviu minhas orações desesperadas e me levou a postar um pedido de oração em um site que foi respondido por uma mulher que me enviou o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Esse foi o ponto de virada desse momento em que eu li o livro. Somente quando li esse livro é que eu comecei a entender e a experimentar uma paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus diz que se conhecermos a verdade nos libertará. Mas eu, até o momento de ler o livro, estava sendo destruída por falta de conhecimento. Atara, quais os princípios da palavra de Deus, os princípios dos nossos recursos, que o Senhor te ensinou durante essa aprovação? Deus me ensinou a perdoar, principalmente no começo, quando descobri outra mulher. Essa era uma área pela qual eu orava muito e não era fácil, mas eu sabia que tinha que fazer. Agora, olhando para trás, eu agradeço a Deus, porque agora eu percebo que a nova mulher que entrou na vida do meu marido foi uma chance para eu colocar em prática os princípios que eu aprendi no livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E um teste para eu trabalhar novamente a minha contenciosidade e o deixar ir. Depois de ler o livro, eu também preenchi o questionário de avaliação de casamento gratuito e recebi o encorajamento diário com seus incríveis testemunhos de mulheres passando por situações semelhantes. Recebi a lição sobre não ter intimidade quando divorciada e comecei as minhas primeiras aulas no RMI. Nota do Ministério.
Os ministérios de persistência incentivam as mulheres divorciadas a terem intimidade com seus maridos. E é por isso que ele voltou, depois que eles se divorciaram. Fez a Tara acreditar que ela havia experimentado um casamento restaurado. Quando eu vim para o RMI, outro princípio importante que aprendi foi dízimo, pois abraçando esse princípio e dizimando aqui, a minha casa do tesouro, eu não sofri falta, não se passou um dia em que minha filha e eu não tivéssemos o que precisávamos. Quando eu estava sem emprego, outro louvor, pois comecei um novo emprego na mesma semana em que me casei novamente com meu marido. Não me faltava nada. Quando eu estava realmente com poucos recursos e não tinha dinheiro nem para pão, o meu marido celestial sempre proveu para nós na hora certa. O que eu aprendi foi que quando damos o dízimo, ele repreende o devorador. Atara, quais foram as horas mais difíceis que o Senhor te ajudou a atravessar? Os momentos mais difíceis pelos quais Deus me ajudou foi depois que meu marido partiu pela segunda vez, depois que eu acreditei ter experimentado um casamento restaurado e nos separamos novamente. Logo no primeiro mês eu perdi muito peso e lutei para aceitar o que estava passando. Eu estava muito desesperada e naquela época eu não tinha um relacionamento tão próximo com o Senhor. No meu desespero, eu pedi a Deus um sinal ou que me mostrasse o que eu estava passando ou por que eu estava passando qualquer coisa. Em 2 ocasiões distintas, Deus falou comigo. A primeira vez foi através de uma visão que ele me mostrou uma perna cheia de pus e o pus havia estourado, estava cicatrizando. Então ele me mostrou uma ferida, depois uma cicatriz e então a ferida completamente curada, sem nenhuma cicatriz. Então, na segunda vez, Deus falou comigo através de uma colega que me contou sobre um sermão que ela havia assistido na televisão. O pregador estava pregando sobre como a neve cai no chão e como ela pode destruir uma plantação, mas que a plantação destruída é o que prepara o solo para a próxima safra, porque destrói todos os insetos e ervas daninhas do solo. Acho que Deus precisava falar comigo dessa maneira, porque naquela época eu não estava lendo, estudando a palavra de Deus, como eu faço agora através do RMI. Agora, eu leio a Bíblia todos os dias e faço os cursos diariamente no RMI. Deus me deu centenas e centenas de promessas por meio de sua palavra que eu estava lendo e estudando. Atara, qual foi o ponto de virada da sua restauração? O ponto decisivo em minha restauração aconteceu quando eu comecei a ler como Deus pode e irá restaurar o seu casamento. O princípio de deixar ir e o princípio da intimidade após o divórcio levaram a enormes mudanças positivas e imediatas. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Atara. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Suspeitei e acreditei que estava perto da restauração assim que eu comecei a ler o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. E principalmente quando eu comecei a fazer as aulas gratuitas. Fazendo parte do Ministério de Persistência, eu sofri muitos contratempos e frustrações, onde as coisas pareciam estar indo bem, mas então algo acontecia e eu desmoronava todas as vezes. Veja bem, meu marido e eu nos dávamos muito bem. Mesmo quando ele morava com a outra mulher, conversávamos e éramos muito próximos. Mas o elo que faltava eram os princípios que eu aprendi nos cursos gratuitos, que iniciaram a minha jornada de restauração até a conclusão. Atara, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que te ajudou? Eu recomendaria tudo que o RMI tem a oferecer. Os livros, os vídeos, o encorajamento diário e, acima de tudo, a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias em conjunto com fazer as suas aulas todos os dias e orar a palavra de Deus dá um soco poderoso.
Eu também recomendaria fazer os cartões 3x5 que o RMI nos ensina a escrever e ler ao longo do dia, e também a memorizar muitas promessas da palavra de Deus. Esconda-as em seu coração, para que o inimigo não roube as promessas de Deus. De qualquer forma, Tarla, qual o tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Encorajo todas as senhoras que estão lendo isso a nunca desistir. Apenas continue a fazer as suas aulas diariamente. E se não estiver fazendo, inscreva-se para as aulas. E por favor, não seja apenas uma ouvinte, mas uma praticante da palavra. E faça tudo o que lhe é ensinado. Você é tão abençoada que o Senhor a trouxe aqui para o RMI, para lhe ensinar a verdade da palavra de Deus. Portanto, certifique-se de esconder a palavra de Deus em seu coração, memorizar o máximo de escrituras que puder e sempre lembrar que a fé move montanhas. Deus é um Deus do impossível e Ele é mais do que capaz. A sua palavra nunca volta vazia, mas sempre cumpre os seus propósitos.